A gente segue nos Estados Unidos porque um avião da American Airlines colidiu com um helicóptero militar em Washington na noite passada. Em coletiva, o presidente Donald Trump afirmou que todas as 67 pessoas morreram. Entre as vítimas estão vários atletas, familiares e treinadores da patinação artística dos Estados Unidos e da Rússia. Quase 30 corpos já foram resgatados no Rio Potomac. As placas de gelo no rio dificultam as operações de buscas. O presidente russo Vladimir Putin enviou condolências às famílias, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a tripulação do helicóptero e os controladores de tráfego aéreo pelo acidente. Durante o pronunciamento, Trump fez críticas aos governos anteriores e prometeu que a sua gestão terá padrões mais altos no setor aéreo. Uma tentativa perigosa de politizar uma tragédia como essa, não, Luana? Sem dúvida, Lívia. Esse é um momento delicado, né? Qualquer situação que acontecer nos Estados Unidos nesse momento, ela vai ser transformada numa retórica, numa narrativa. É o perfil de Donald Trump, é o perfil, a forma como ele lida com esse tipo de situação, sempre tentando trazer culpados, apontar culpados, né? A gente sabe que todo acidente aéreo, por mais simples que seja, né? Não, aqui a gente está falando de duas aeronaves, uma maior, outra menor, mas por mais simples que seja, a queda de uma aeronave apenas, uma aeronave menor, ela depende de uma avaliação, de perícia, para você entender exatamente o que aconteceu, acessar a caixa preta, entender quais foram os erros que levaram àquela ocorrência, àquele acidente. Então, acho muito prematuro apontar culpados. Acho que nesse momento o que se espera de um representante, um chefe de Estado, são as condolências e tentar cumprir ali a sua obrigação de tratar dessas questões com a maior responsabilidade possível, antes mesmo de se colocar quem é o culpado, o que aconteceu, entender todos os lados, observar, né, a partir das perícias o que de fato aconteceu antes de se manifestar. A gente sabe que, novamente, não é o perfil de Donald Trump, até voltando aqui, né, aos pontos que a gente colocava, esse momento de tiroteio aí, político em relação às promessas de campanha, colocar sua liderança de forma firme no momento em que ele quer se restabelecer como uma grande liderança mundial, acaba, infelizmente, respingando, né, tendo um reflexo em situações como essa. Até porque, Ellen, as investigações ainda vão avançar. Você culpar a tripulação do helicóptero, você culpar os controladores, os responsáveis pelo tráfego aéreo naquele momento, sendo que as investigações estão longe de chegar a uma conclusão, é muito perigoso. É mais um exemplo de que talvez Trump vá, até o final do mandato, manter esse compromisso de sempre sinalizar para aquela base de eleitores, independentemente do tamanho do absurdo, às vezes, que ele fala? Exatamente isso, Lívia. É uma técnica, é uma estratégia, né, de você poder, em qualquer ocasião que você tiver que vir a público, politizar a questão, fazer um discurso mostrando as suas bases. Eu acho que é interessante a gente lembrar, e a gente aqui na lida do jornalismo, você também já deve ter feito muita cobertura de tragédia aérea, né? Por exemplo, o Brasil, aqui o CENIPA, quando o CENIPA vai fazer uma investigação de um acidente aéreo, não cabe ao CENIPA responsabilizar ninguém. Por quê? Não é a partir disso que você vai fazer um inquérito, algo assim. Porque justamente no acidente aéreo, quando ele ocorre, o importante é você entender de fato o que houve de errado, não politizar a questão para que isso não ocorra mais uma vez. Então, quando a gente cobre, uma das coisas que a gente acaba descobrindo é isso, né? Que você não faz uma responsabilização, não o CENIPA, depois isso pode acontecer na justiça, aí é uma outra história, polícia e tal, justamente porque o órgão que faz a investigação aqui no Brasil não quer ser politizado, ele quer descobrir exatamente o que aconteceu para que você não repita uma tragédia aérea. E aí, o que o Trump está fazendo como eu posso politizar e lucrar em cada questão mínima, ainda mais se tratando ali de um avião que havia atletas americanos e russos. Então, que eu posso fazer aqui uma sinalização política neste caso. Eu estou tentando achar aqui, Ana e Jaqueline, uma pesquisa que nós demos ontem pela manhã aqui na Jovem Pan News, que foi feita em parceria pela Reuters e Ipsos, ouvindo a população norte-americana sobre essas medidas mais polêmicas de Donald Trump.
E aí eu volto a falar um pouquinho da questão da imigração ilegal, porque tem a ver também com essa postura que ele está adotando diante dessa tragédia. E em quase todos os pontos, em quase todas as medidas mais polêmicas já adotadas, fica muito claro que a maioria não apoia dentro do país, o que parece até contraditório, mas, poxa, ele foi eleito, a maioria votou em Donald Trump, mas que aponta para uma questão que é muito clara de que ele tem uma base muito fiel, que sempre estava apoiando essas medidas, segundo essas pesquisas, mas que muita gente votou em Donald Trump porque não queria Kamala Harris no governo, por receio de que fosse uma continuidade do que foi Joe Biden. E aí, olhando para essa perspectiva dessa pesquisa Ipsos, Reuters, não é talvez perigoso? Talvez nem tanto, porque esse é o último mandato, né, de Trump. Ele pode fazer o que ele bem entender, ele não pode nem tentar se reeleger. Então, talvez ele está querendo deixar uma marca aí, já que não faz diferença qual vai ser a resposta das pessoas em relação a isso? Eu acho que tem algumas coisas para a gente pontuar. A primeira é que provavelmente ele leva isso em consideração, então ele tem menos papas na língua, por assim dizer. Ele sabe que ele não vai ter... E assim, a gente fala, ele sabe que ele não terá meios. A não ser que ele, brilhantemente, como aprendeu aqui no Congresso Brasileiro, apareça com uma emenda à Constituição que permita que ele se reeleja mais uma vez ou qualquer coisa do tipo. Mas, a princípio, o que se espera é que ele não consiga. Então, pode ser que ele esteja menos cauteloso no que diz respeito às suas falas e às suas ações, porque ele sabe que elas não terão tantas consequências assim. E se chegar lá na frente o poder voltar para os democratas, para ele tanto faz, tanto fez. Eu acho só muito interessante em toda a sua análise e essa colocação de como muitos votos que provavelmente elegeram Donald Trump foram votos anti-Kamala Harris, porque isso traz uma sinalização e deveria trazer um alerta ao governo brasileiro. A gente discutiu isso muito na época das eleições americanas, de como a economia estava ruim para os americanos. Eles sentiam no bolso, exatamente como a gente estava discutindo algumas pautas atrás, eles estavam sentindo uma piora na sua qualidade de vida em termos financeiros. E justamente o receio, porque a Kamala era vice do Joe Biden, então muito provavelmente ela concordava com aquilo que estava sendo feito no governo, muito embora nos debates ela tentasse de alguma forma se diferenciar do então presidente, fato é que houve um voto pelo bolso. Nestes momentos, essas questões mais sociais, vamos colocar dessa forma, acabam ficando em segundo plano. Até porque a economia mexe no bolso de todas. E muitas vezes as questões sociais e aí as posições que o Donald Trump colocam, elas afetam minorias. Ou seja, para a grande maioria, eu vou focar no que me importa, que é o dinheiro no bolso. E acho que é uma sinalização importante para o nosso governo para saber como é que ele vai seguir até o final do mandato. Concorda, Jaqueline? No fim das contas, o que mais pesou para essa decisão dos norte-americanos de elegerem Donald Trump, o que mais pesou tenha sido a questão econômica, a alta dos preços, a inflação? Porque, no fim das contas, Trump não está demonstrando nada além do que ele sempre demonstrou e além do que ele sempre prometeu entregar. Sim. Né? No fim das contas, a população, por mais que discorde dessas posturas um pouco mais rígidas de Donald Trump, independentemente disso, elas estão mais preocupadas com a economia, com o crescimento da economia americana? Eu acho que o americano que votou no Trump, ele não está vendo nenhuma situação de espanto no comportamento dele. Ele sempre foi esse jeito marcante, querer marcar que ele é insensível, que ele é extremamente prático. Então, quando você diz que o americano estava, sim, está muito voltado a o que vai acontecer com a minha economia, bom, vamos dar para alguém que supostamente faz esses escândalos, esses posicionamentos mais contundentes em termos de polêmicos, né? Então, eu acho que o americano falou assim, bom, agora eu preciso do tudo ou nada. E ele representa esse tudo ou nada, né? Essa insensibilidade dele de colocar agora a culpa no... Olha, vamos colocar a culpa... Porque
que caiu o avião, que bateu o avião, mas que isso? Não é o momento agora de politizar isso. Isso chega a ser uma situação muito agressiva, né? Muito insensível. Não há necessidade. Mas o americano apostou nisso. E eu acho que apostou sim. Você tem toda a razão, em razão da economia, que estava desesperado e vamos por tudo ou nada, e eu preciso desse tudo ou nada.